Pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos aqui numa série de 15 vídeos onde vamos falar sobre o segredo da mente milionária, compactado do livro do T. Harv Eker. Se você não leu, se você já leu, eu te convido, independente que você estiver assistindo aqui, você também lê, que é um livro que você tem que ter na cabeceira da cama aí, para a gente ter como princípios usados nas nossas finanças, consequentemente como um todo na nossa vida. E hoje o tema desse vídeo é jogar para ganhar ou jogar para não perder. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como você tem jogado? Você tem jogado para não ganhar ou você tem jogado para não perder? Bruno, como assim? Porque a intenção de como você joga vai definir o seu resultado. A intenção de como jogamos vai definir o nosso resultado. O porquê iniciamos um jogo vai definir os nossos resultados. E se a gente for analisar aqui, eu vou te fazer uma pergunta simples. Se você tivesse que disputar uma partida de futebol e você focasse apenas em colocar pessoas na defesa, qual seria a sua chance de vencer esse jogo? E qual que é a intenção hoje que você tem tido relacionada às suas finanças? E mesmo assim, é assim que a grande maioria, a grande massa, a maioria das pessoas jogam o jogo do dinheiro. Bruno, como assim? Eles jogam preocupado com a falta, com pagando as contas, tá bom? E voltando nos outros temas, isso é nada mais ou menos do que um modelo mental. Quantas pessoas você conhece que falam assim, pagando as contas, tá bom. Nossa, esse mês que eu vou trabalhar só até pagar as contas. O que é isso? É a mesma coisa de entrar no jogo e falar assim, eu estou entrando no jogo, tipo assim, se eu não tomar gol, já tá bom. Ah, mas você vai perder. Não, mas pelo menos eu não tomei gol. Ah, mas você vai perder. Não, mas se na sorte eu empatar, vai que na sorte eu consigo fazer um gol. As pessoas próximas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Tem uma frase do Caio que ele fala assim, se for para entrar, entra para rachar. E é basicamente isso. As pessoas que prosperam, segundo os princípios aqui, o conceito principal do livro, ele fala assim que pessoas prósperas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas de mentalidade limitadas, ela entra no jogo do dinheiro, se eu não perder já tá bom. E aí, qual é a mentalidade que você está tendo? Exemplo, o jogo para não perder é quem entra no jogo só para sobreviver. Quem joga para ganhar, ele joga sempre buscando maneiras de criar novas estratégias, criar novas oportunidades. Normalmente a gente vê pessoas, igual tem uma fala que fala assim que a oportunidade ao cavalo arreado passa só uma vez. Tem gente que concorda com essa frase. Por muito tempo eu concordei com essa frase. E quando eu concordo com essa frase, quando passa uma oportunidade, e às vezes naquele momento eu só sei que aquilo é uma oportunidade depois que ela passa, eu tenho que comprar aquilo assim, se a oportunidade é um cavalo arreado que passa só uma vez, logo a minha vez já passou. Então, peraí, já passou uma vez, eu perdi, agora não tem mais oportunidade. O que eu faço? Eu saio da atividade e vou para a passividade. E quando eu fico na passividade, eu fico à mercê, eu fico sempre esperando. Então, ou seja, aí entra aquela mentalidade de que, peraí, se eu não perder o cavalo arriado passando, já tá bom demais. Eu tenho uma visão, um drive que eu coloquei assim, que para mim a oportunidade é um cavalo selvagem no meio do pasto, um mustangzão, e ele tá lá o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro. À espera de quem tem coragem de buscar ele, de cevar ele, de amansar ele, de laçar ele, selar ele. E depois que ele tiver manso, amigo, você pode montar em quantos cavalos você quiser. Depois que você aprendeu que dá para montar em cavalo selvagem, que você não precisa esperar passar um arriado.
Porque para passar uma riada, alguém teve que arriar, alguém teve que amansar, alguém teve que selar. E até quando você vai ficar com as oportunidades à sua mercê de alguém fazer algo? E pera aí, se o cavalo passou arriado, se você montou nele, se o cavalo não é seu, o dono vai vir atrás. Então esse papo aí, ó, para quem quer prosperar, já não cola. Então, você quer a oportunidade sua? Vai lá no meio do pasto, cata um Mustangzão selvagem lá, ceva ele, educa ele, arreia ele, monta nele e vai curtir o rolê. Vamos lá. Só defesa não vence campeonato. Assim também como só ataque não vence campeonato. Então sim, devemos ter estratégias. O livro diz aqui que devemos ter estratégias tanto para defender e tanto para fazer gol. Quem joga na defensiva até evita erro. É uma gestão de problemas, de erros. Só porque você nunca vai fazer um gol. Você nunca vai vencer um campeonato. Você sempre vai ser o time que, beleza, quem jogar contra você, se empatar, você vai ganhando ponto de 1-1. Mas tomou um gol que seja, você vai continuar no campeonato ali até achar alguém que bata gols aí e toma sua pontuação. Só que detalhe, quem toma gol tem chance de sair. Mas primeiro que quem não toma gol. Você vai segurar ali por um tempo, mas vencer campeonato jamais. A maioria das pessoas não tem como meta prosperar. A meta dela é não quebrar. E eu conheci uma pessoa e o cara já tá bem. O cara construiu um patrimônio interessante, uma aplicação. E o cara com 30 e poucos, 40 anos, perto dos seus 40 anos, ele pegou e falou para mim que ia aposentar. E ele falou para mim que o próprio Flávio Augusto, mas o Mário Magalhães, ficou bravo com ele. Falou, cara, você tem uma história legal, você tem uma história de superação legal, você tem que trazer isso à tona, você pode continuar crescendo. Ele falou assim, pra quê? Não preciso mais que isso não. Meu sonho era comer McDonald's. Ele falou pra mim que teve uma época que ele chegou a pesar, ele engordou 40 quilos, porque ele comia McDonald's no almoço e na janta. Por quê? Porque o sonho dele era comer McDonald's. E ele ficou rico a ponto de ter algumas oportunidades aí de conhecer vários lugares no mundo, várias culinárias. E ele estagnou e parou, porque hoje ele já não joga mais pelo jogo de poder ganhar, poder ajudar mais pessoas e, consequentemente, prosperar todos os dias. Hoje ele falou que prefere parar justamente pelo medo de perder e voltar a estaca zero. Ou seja, para ele, eu entendo o posicionamento dele, para ele, hoje ele tá, para quem o sonho era comer McDonald's, hoje ele tá bem. Então ele falou que não quer arriscar, quer ficar naquilo ali. E é comum também de você, são pessoas que falam tipo assim, pagar nas contas já tá bom, só quero estabilidade. O importante é não faltar. Então são frases comuns da mentalidade de quem joga para não perder. Se a gente for analisar sobre estabilidade, a mesma pessoa ganhava 5 salários há 10 anos atrás, se você for olhar hoje que ganha os mesmos 5 salários, ela não faz a mesma coisa que ela fazia 10 anos atrás. Ou seja, então ela não teve estabilidade. Eu estava ouvindo hoje numa mentoria e principalmente no Brasil, como as coisas são muito voláteis, devemos todos os meses, quem fatura o mesmo valor todos os meses e mantém faturando aquele mesmo valor todos os meses, consequentemente, ele está caindo, ele não está crescendo. Por isso que o ciclo nosso tem que ser de crescimento constante. Tem que ser jogar para ganhar todos os meses mais. Todos os meses crescer um pouco mais. Por quê? Porque por ano, nosso ganho desvaloriza 18%. O Selic chegou a bater, se não me engano, 18%. Então o que acontece? Todo mês, a nossa receita, o dinheiro que a gente faz, ele desvaloriza quase 2%. Pode parecer pouco? Coloque isso aí no chat GPT. Coloca a desvalorização do dinheiro no período de 5 anos. E aí você olha o que você ganhou nos últimos 5 anos. Se você ganhar a mesma coisa, fala, você está todo dia ganhando menos.
E a palavra de Deus fala assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Para quê? Para podermos prosperar todos os dias. Quem tem como meta para pagar as contas, ele vai pagar as contas. Quem tem como meta conforto, ele vai viver no limite do conforto. Quem tem como meta abundância, vai construir margens, sobra e impacto. Porque está determinado com a mentalidade que eu vou calibrar. É igual quem junta dinheiro para um dia difícil. Vou juntar 10 mil reais para um dia difícil. Pode anotar, o dia que você tiver os 10 mil reais, é meio que automático. Por quê? Você deu um comando para aquilo. Você programou aquilo. É comum você ver, pessoas que têm programação. Se der para pagar as contas, tá bom. E às vezes ela entra no ciclo de aumentar as contas e, consequentemente, o custo dela, ela aumenta o custo, logo ela aumenta o ganho. Ou vice-versa. Ela aumenta o ganho, só porque ela trabalha para pagar as contas, ela aumenta o ganho, logo ela cria mais conta. Então ela aumenta o ganho, logo ela cria mais conta. Ela aumenta o ganho, logo ela cria mais conta. Às vezes vive uma vida confortável, mora bem, anda num carro legal, faz uma viagem legal, mas está sempre no limite de pagar as contas. E conforto nunca foi longe de... Conforto nunca foi. Está longe de ser riqueza. Pelo contrário. Conforto um local, é um ninho disfarçado de bom, só porque você nunca vai ver alguém crescer no conforto. Vou pegar um exemplo da lagarta. A lagarta, mas ela é confortável comendo ali uma plantinha. Correto? O que é mais confortável? A lagarta viver se arrastando em cima das folhas e comendo? Ou ela viver o processo de um casulo? Porque a lagarta só vira uma borboleta se ela ver o processo do casulo. Então, peraí, para voar, para poder alçar novos voos, para conhecer outros territórios, para viver novos ambientes, viver novas experiências, para ter uma evidência, o que é mais bonito, uma lagarta ou uma borboleta? Tira aí as conclusões de vocês, por si só. E qual é a diferença da lagarta para a borboleta? Ambas são lagartas. A diferença é que a borboleta, ela optou por sair do conforto e viver um casulo. Tem um vídeo no YouTube, depois você pesquisa aí, sobre como funciona a metamorfose de uma borboleta. Cara, tem mais louco do mundo. Se você ver tudo que acontece dentro de um casulo, mas o primeiro passo que a borboleta quis, que ela tomou decisão, foi de sair do conforto. Qual a diferença das pessoas que vivem no conforto? Escolhe olhando o preço. As pessoas que pagam ele paga o preço antes. Ele sai do conforto para pagar o preço antes. Preço de quê? Se desenvolver, estudar, estar em ambientes melhores, estar com pessoas melhores, estar sentado aqui assistindo um conteúdo, estar lendo um livro, estar abrindo mão, às vezes, de uma viagem de prazer, um momento de prazer, uma compra de prazer para poder pagar um treinamento, para poder pagar um curso. Deixar de estar no bar bebendo no final de semana, estar com a galera, estar no rolezinho, estar no churrasco, estar em casa imerso em um conteúdo. Estudando algum tipo, estudando vendas, estudando desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que querem conexão com Deus. Não para pra orar, não para pra ler a Bíblia. Então tudo é escolha. O que é mais confortável? Sempre o Netflix, o sofá vai ser mais confortável. Sempre uma baladinha, sempre um barzinho, sempre... Ah, quer dizer que é pra parar de fazer isso? Não sei, depende. Você que escolhe o que você quer. Tem lagarto que quer comer folha a vida inteira. Tem um que olha e fala assim, peraí, eu quero bater asa. Eu quero conhecer novos e novos e novos jardins. Eu quero é flores. Eu quero é néctar. Então tudo tá ligado o quê? A ambição. Qual que é o certo? O que você escolher. Só que tenha clareza de uma coisa. O que você escolher, existe um preço a ser pago. A pergunta é, você está disposto a sair da zona de conforto? Quem prospera assume risco. Não sei se você sabe, mas a borboleta, por exemplo, quando ela está no processo de casulo, se o processo de casulo for abortado, ela morre. Você sabia disso? Quando a borboleta entra no casulo, se ela não finalizar o processo para virar borboleta,
ela morre. Estuda que vocês vão entender. Ela não volta mais a lagarta. Porque ela entra numa transfusão, numa metamorfose. Eu te pergunto, você prefere a dor de matar suas crenças, as amizades antigas, os ambientes antigos? Existe um risco nisso aí. E no meio desse caminho você pode morrer. Diferente da borboleta que, pra gente morrer, se tiver com Cristo ainda é lucro. Então, trazer, metaforicamente falando, você tem que estar disposto a morrer. Você tem que estar disposto a matar várias coisas, vários comportamentos, vários ambientes, várias amizades, várias crenças, para poder acessar o outro nível. Então, são riscos. E então a pergunta que você tem que fazer para você: quanto custa? Quanto custa para você viver no conforto e quanto custa para você viver o extraordinário? Quem tem que determinar o preço a ser pago é você que sabe se vai valer a pena pagar esse preço ou não. Só que tem uma coisa, pagar o preço é garantia de que as coisas vão dar certo? Não é. Só que a pergunta é, e se der certo? Você pergunta, e se der certo? Tem chance de não dar certo, mas e se der certo? E por isso da ideia desse livro, porque ele traz alguns princípios que ajudam esse processo para fazer dar certo. Vamos ver o exemplo lá da Terra Prometida. 12 homens viram a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas cidades. 10 dos 12 disseram, vamos morrer. E 2 disseram, vamos conquistar. Porque muitos enxergam um problema como um fim, outros enxergam o problema como oportunidade. As pessoas de sucesso, ela tendem a enxergar o problema como oportunidade. E eu até brinco, eu falo, por trás de todo problema tem uma oportunidade. Por trás de todo problema existe uma oportunidade. Eu só preciso identificar. Eu só preciso analisar o problema e ver onde é que está a oportunidade de trás desse problema. Pode ser um amadurecimento, pode ser alguma competência emocional ser desenvolvida, pode ser financeiro também. Porque, na verdade, todo problema resolvido, gera oportunidade. Eu até notei uma frase hoje da mentoria que fala assim, ó. Tá aqui pra trás. Aqui, ó. Quando você vende um processo para o cliente, é caro. Quando você entrega um problema resolvido, é barato. Porque tudo é na percepção. É igual quem compra um médico. Quem procura um médico. Quem procura um médico, logo ele não está comprando uma agulha para... Quem compra um procedimento estético? Vou usar um exemplo. Vou comprar uma harmonização facial. Eu tô te vendendo aqui, 8 ml de ácido hialurônico da marca XYZ. Tô te vendendo aqui uma cânula, não sei de quê. Eu tô te vendendo aqui, mas vai essa agulha aqui, não sei da onde, fabricada por não sei quem. Aí aqui eu vou espetar aqui, aí aqui eu vou aplicar uma anestesia e de cá eu vou colocar X ml, de cá eu vou... Beleza? Esse serviço aqui vai ficar 20 mil reais. Ela vai falar assim, é caro pra você fazer só isso? Você vai dar umas 4 espetadinhas, umas 5 agulhas, 3, 4 ml 6 ml de ácido, 10 ml de ácido. E, vou fazer isso aqui pra você com 20 minutos, 40 minutos. 1 hora. 2 horas que seja.
Aí você quer falar para mim que você vai cobrar 20 mil reais para trabalhar 2 horas e aplicar isso? É caro. Só porque às vezes o cliente, eu vou entender o que é o problema. Qual que é o seu problema? Não, porque eu tenho um problema aqui na mandíbula, eu não me acho bem, eu não consigo me olhar no espelho, eu olho de perfil, eu não gosto. Então, beleza, eu vou pegar você assim. O que você acha de eu te entregar você assim? Eu vou te pegar um caso desse cliente chegou assim e saiu assim. Como eu vou fazer? Não importa, eu vou resolver o seu problema. Eu vou fazer essa transformação, tirar você desse problema e colocar você desse problema. Fica míseros 20 mil reais para você levar isso aqui. A gente encerrar o ciclo da sua vida antes e começar um novo ciclo da sua vida após. Só 20 mil reais? Só 20 mil reais vai sair dessa pessoa. Ou seja, o que eu vendi? Eu vendi uma transformação. Primeiro eu entendi um problema, depois eu vendi uma transformação. Então, primeiramente, eu preciso entender que existe um problema. Logo eu entendo que existe um problema, logo eu vou buscar uma solução e vou entregar a transformação, o resultado daquilo. Aí tudo fica barato. Agora, o processo, ele, por si, ele parece ser, ao mesmo tempo, fácil ou trabalhoso ou doloroso e se torna caro. Então, devemos resolver problema, mas mais que resolver o problema, é focar na transformação. Ou seja, quais são os preços que eu e você temos que pagar para ter X transformação? Porque se a gente for olhar no processo, passo a passo, como um todo, nós vamos nos frustrar. E realmente o conforto é melhor. O conforto é melhor. Antes de apresentar um processo, uma etapa do que temos que fazer, devemos focar na transformação e quem nós vamos nos tornar depois de fazer isso, depois de ler X, depois de estudar X, depois de aplicar X, depois de aplicar Y. É sobre quem vamos nos tornar. Então, deixar uma tarefa para vocês aqui, ó. Coloque duas metas claras. Quanto de transformação? Quanto você quer ganhar por mês? 5 mil, 8 mil, 10 mil? Tá. Como é você com 10 mil por mês? Tem patrimônio, tem reserva, tem ativo? Que carro que você anda? Aqui, ele até fala aqui, ó, quebra o padrão de escassez. Passa até uma tarefa para fazer essa semana. Algum momento dessa semana, vai em algum lugar e escolha sem olhar o preço. Do tipo, não sai irresponsável, não. Às vezes você tem 200 reais na carteira, 100 reais na carteira e vai no restaurante aí que o menor prato é 300 reais. Só chega lá, não, eu vi um livro ali, lá no livro fala para mim escolher sem olhar o preço. Aí você vem aqui, escolhe um trem, chega lá e escolhe um prato lá de 500 reais. Você tem noção do restaurante que você vai. Seja, vai num hambúrguer lá, ó. Não escolhe mais pelo preço, escolhe pelo que você quer comer. Chega lá, claro que você leva o que você sabe que dá para pagar. Você sabe que no lugar dá para comer com 150, 200 reais, vai com 200 reais no bolso, você vai chegar lá, pôr o braço, escolhe o que você quer. Eu quero bacon, eu quero cheddar, eu quero pão brioche, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E para beber, eu vou querer esse suco aqui. Escolhe sem olhar preço. Você dá susto na escassez. Eu lembro, já cheguei tipo no restaurante chique. Eu sabia que um café e um ar com gás não custaria mais do que 20 reais. Eu chegava e falava, garçom, não pedia cardápio, não pedia nada, não. Vê um café e um ar com gás, por favor. Sentar na mesa, olhou, nem olhei, mas eu sei que não vai dar 20 reais. Graças a Deus nunca deu mais que 20 reais. Ou seja, aquilo ali eu já tava falando, tipo, eu tava mudando o meu padrão de poder chegar num ponto de poder escolher e comprar sem olhar pelo preço, só que consciente, lembrando, consciente, não fazendo as coisas na tora, porque senão depois a consequência vem. E faça a declaração. Aqui, ó, a minha meta é prosperar com um propósito. Eu jogo para ganhar. Eu tenho uma mente milionária. Vamos lá, repete comigo assim, ó. A minha meta é prosperar com um propósito. Eu jogo para ganhar. Eu tenho uma mente milionária. Suas crenças vai gritar, você fumou, cara, não tem um puto na conta, devendo até
quinta geração, e você fala para mim que eu tenho uma mente milionária, começa a profetizar, vamos entrar na frequência. E para fechar aqui, ó, Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para frutificar, para dar frutos. O apóstolo Paulo fala assim, ó, morrer para mim é lucro, porque eu já frutifiquei tanto que o céu já está garantido, o galardão já está garantido. Mas viver também é lucro, porque eu não paro de dar fruto. Morrer é lucro, viver é lucro. Eu não paro de dar fruto. Pensa, tudo que a gente colocar a mão prospera de forma absurda, que não só nós ganhamos, mas pessoas e outras pessoas ganham, as pessoas são transformadas, as pessoas são impactadas através das nossas ações, dos nossos trabalhos. Isso é o que? Nós continuarmos dando fruto. Então vamos frutificar, foi para isso que Deus nos chamou. Próximo vídeo nós vamos falar sobre algo bem decisivo. Sobre autorresponsabilidade, é isso mesmo, sobre nós assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas. E comenta aqui embaixo aqui, ó. Eu escolho jogar para ganhar. E se você ainda não se inscreveu, inscreve no nosso canal. Comenta, curte, compartilha. Manda para quem você quer bem. Detalhe, faz um negócio. Eu tava pensando um negócio ontem, eu tava deitado ontem pensando num negócio. Às vezes fica chato a gente ficar mandando trem pra amigo, a amigo vai virar e falar com aquele papinho, tipo, esse vídeo aí, o que você tá mandando isso aí? Quem que é esse doido aí? Quem que é esse lunático que você tá assistindo aí? Tá com tempo, hein? Tem o que fazer não? Tá com tempo assistindo esse videozinho de internet? Manda e começa a sentir quem são os amigos que estão na mesma frequência que você. Começa a mandar pra quem que você nem conhece. Pra quem que você nunca viu. Tá num grupo lá, a pessoa, pô, cara, que conteúdo legal. Começa a conectar com essas pessoas, começa a conectar com pessoas novas. Começa a conectar com pessoas. Quando você manda, você está dizendo, tipo assim, eu estou nessa frequência, eu estou buscando essa frequência. Você vai começar a buscar e conectar com pessoas que estão naquela frequência. E às vezes é só um sinal, tipo assim, que tem amizade sua que já deu, amigo. Se não for cônjuge e filho, já deu. E pai, deixa seu pai e sua mãe quieto lá, a vida deles, o rolê deles. Manda esse vídeo pro seu pai e pra sua mãe, não. Deixa seu pai e sua mãe quieto. Agora é você pra frente. Então, cônjuge e filhos, amigo. Esse aí você não abandona, mas o resto, tchau, obrigado. Manda o vídeo para ele, se ele tiver no alinhamento, gostei do conteúdo, cara, massa, vamos conversar sobre o assunto? Cara, faz sentido isso aí que o cara falou, velho. Vamos ler esse livro junto, vamos fazer o clube do livro, o clube da Luluzinha, junto, sei, 3, 4, 5 amigos aí, cada um lê uma semana. Cria amigos novos, cria conexões novas, cria ambientes novos. E esses ambientes vão começar a te puxar para essa nova frequência, para esse novo nível, esse novo ambiente. Faz isso, testa as amizades suas, aí você vai entender por que você está onde você está. Aí você vai entender por que os resultados seus não chegam onde você quer. Então, já pega, já envia agora, já salva, comenta, compartilha. Vamos pro próximo e essa semana tem mais vídeo, então não sai daí. E um dia abençoado para você. Valeu!